modernidade agora com o bloco 2 e nós vamos trabalhar a disciplina Teoria da História 1 e o nosso tema é materialismo histórico. É o momento da resposta de Karl Marx a tudo que está sendo feito no século XIX no que se refere à forma de funcionamento da sociedade. Marx é criticado hoje ainda, tem pessoas que dizem que o Marx que as teorias deles não satisfazem mais a análise plena da sociedade, mas é bom lembrar que enquanto houver capitalismo, e o que existe hoje é logicamente um capitalismo com nova roupagem, nós haveremos de falar no velho Marx. Indiscutivelmente, o Marx foi um grande pensador, único para o século XIX, um grande pensador, analista e crítico do sistema capitalista daquela época. Marx falou da origem do capitalismo, falou do seu desenvolvimento e das suas consequências, não é? Marx viu a sociedade como o material decidindo sobre o que é a ideia, não é? Marx viu as relações sociais definidas pelas lutas de classe. Ele pegou desde o estudo dos modos de produção, desde a antiguidade clássica greco-romana, com o escravismo, até a sociedade feudal da longa Idade Média e depois com o surgimento do capitalismo. Marx provou que existe nessa relação, para se explicar a história, a relação material, onde uns são dominadores e outros são dominados. Na análise do capitalismo, Marx vem provar que o capitalismo é um sistema contraditório que vive das suas próprias contradições. O capitalismo faz surgir o Estado no seu embrião, né? E depois esse mesmo capitalismo, na atualidade, aniquila a participação do Estado de alguma forma, quando esse capitalismo aparece agora com uma nova roupagem a partir do século XX, da década de 80 do século XX, com o chamado neoliberalismo ou pós-modernidade. Então, o capitalismo está aí, não é? Ele existe crises e você não vai poder negar. Bem ou mal, haveremos de falar de Marx e do materialismo histórico, não é? Claro que o materialismo histórico não conseguiu abranger a análise da sociedade plenamente, porque, como disse, Marx analisou a sociedade europeia no século XIX e o sistema capitalista como ninguém fez até hoje. Existem muitas pessoas que escreveram sobre Marx, se criou o que se chama de marxismo. O próprio Marx dizia que ele não era marxista. Por quê? Porque nós vimos que quando Marx preconiza que o capitalismo determinaria seu próprio fim, entraria em crise porque elimina suas bases, porque elimina a força dos trabalhadores, do chamado proletariado, e que isso culminaria com o comunismo. O que aconteceu no mundo, liderado principalmente pela União Soviética e pelo stalinismo, é que você nunca teve uma prática de um comunismo, essencialmente como Marx pensou. Então nós vimos o que Marx pensou sendo tratado de uma forma ditatorial, não é, por estados totalitários, e que não se colocou em prática. Mas o pensamento de Marx, o Marx que pensou, o Marx foi filósofo, foi economista, pensou como historiador. O que nos interessa aqui é ver que esse sistema capitalista que determina a forma de funcionamento das sociedades, e que no nosso caso mais próximo, no caso brasileiro, nós temos visto que hoje o capitalismo venceu o chamado comunismo que se teve na União Soviética a partir do final da década de 80, início da década de 90. O capitalismo venceu, mas não melhorou a situação dos trabalhadores, não melhorou a situação das sociedades. E o capitalismo vive em crises. O neoliberalismo está aqui e a cada momento você nota que você tem uma nova roupagem do sistema capitalista. O Marx não resolveu, não viu tudo, mas o que se tem hoje também é, por exemplo, quando se diz que você deve
a partir da Escola dos Análises, nós vimos muito isso. Ótimo as ideias da Escola dos Análises, que nós veremos mais na disciplina 2, mas que você prestar atenção apenas à questão de gênero, por exemplo, a questão étnica, a questão racial, a questão das religiões de forma separada, é de alguma forma você fugir do que devem ser as pesquisas dentro da área das ciências humanas. O que Marx fez foi ver essas questões de uma forma mais ampla. Hoje as pessoas estão divididas porque é isso que tem empregado essa nova roupagem do sistema capitalista sobre a égide do que se chama neoliberalismo. Nós teremos o Fórum 2, que vai tratar da mesma temática do materialismo histórico e vocês vão discutir essas temáticas de uma forma crítica, como já foi dito nos outros blocos, crítica e reflexiva, e vocês vão também, já ainda no bloco 1, no encontro presencial no dia 20, vocês já vão preparar no polo presencial os seminários, né? Vão se organizar, já que os encontros são poucos no polo, vocês já vão combinar entre equipes para fazerem os seminários. Os seminários vão tratar do próprio tema que é o materialismo histórico, para se aproveitar tudo que vocês vão discutir no fórum, das leituras que vocês vão fazer, vocês também vão fazer os seminários pegando esse tema mais amplo e nós vamos passar para vocês os tópicos para que vocês dividam entre as equipes e que aproveitem as mesmas discussões do fórum para que vocês apresentem de uma forma presencial nos seminários, que é a segunda forma de avaliação. Façam uso do fórum, das discussões do Fórum 2, porque ela é contínua, não é? Vocês vão ser novamente avaliados. A avaliação do Fórum 1, 2 e 3, ela vai dar uma nota para vocês. E em um segundo momento, nesse bloco 2, vocês vão estar sendo avaliados também pelo seminário, que é de forma presencial. A primeira forma de avaliação presencial é nesses seminários. Então, como referências, repito, vão estar lá o módulo da disciplina, o outro módulo auxiliar, os textos. Então, em cada material postado, vocês vão ter condição de encontrar, é só fazer a pesquisa no próprio material impresso, que está postado, vocês vão no índice e ver o tema materialismo e fazem a discussão em momentos diferentes, em obras diferentes. Está tudo postado para que vocês façam a discussão do fórum e que vocês montem os seminários de vocês. Claro que outras leituras podem auxiliar o enriquecimento da forma dos conteúdos do seminário, da forma de apresentação de vocês, vai ficar a critério de cada um. A tutora presencial vai estar lá, se for possível, o professor formador, mas com a tutora presencial vocês vão ter condição de serem avaliados a partir da orientação que o professor formador vai mandar também para os seminários. O estudo do materialismo histórico vai dar para vocês a capacidade de senso crítico, né? Vocês estão aí no segundo semestre, mas é através do materialismo histórico que vocês vão, para quem não teve contato ainda com essas leituras do materialismo histórico, vão se chocar a princípio, né? As pessoas acusavam Marx de ser ateu, de pregar o materialismo além da questão da religião, além da questão das ideologias, não é? O que Marx quer mostrar é que são as condições materiais que determinam a consciência. Então vocês vão, a partir desse momento, fazer as leituras, as discussões e terem condições de formar sua própria opinião, se é ou não ainda aplicável essas teorias marxistas na atualidade. Muita gente ainda aplica e luta e mostra que existe sim fundamento no materialismo histórico. Do mesmo modo que as correntes positivistas não estão mortas, né? Elas agem de forma dogmática. Existe no Brasil uma igreja chamada Igreja Positivista. A gente precisa pensar o que é isso, né? O materialismo histórico lhe dá condição de você pensar criticamente sobre essa nossa atualidade.
Warning, proximity alert. Unknown presence detected.